Oi, meu nome é Carol Lima, seja bem-vindo ao podcast Físio Empreendedor. Se você é fisioterapeuta e tem interesse em temas de administração transformados para a realidade de fisioterapia, você está no lugar certo. Então, pessoal, não esquece, curte, compartilha, coloca para seguir, ligar o sininho. Se tiver alguém que precisa desse diálogo, que precisa desse papo, ou que vai se interessar no assunto, compartilha, porque é muito importante, também parte de vocês. Então eu preciso da ajuda de vocês para que esse canal vá para frente e a gente consiga trazer cada vez mais diálogo, mais papo aí para vocês, tá? E hoje a gente está num modelo um pouco diferente, com uma temática diferente também. Eu tô aqui com ela, a mulher que consegue transformar um dia de 24 horas em 48 horas e é top of mind, número 1, de conseguir tomar café nas 6 refeições por dia. A minha, a sua, a nossa, Fabiana Soares. Seja bem-vinda, Fabi. Muito obrigada, Carol. Tô me sentindo muito lisonjeada de estar aqui, viu? Ah. Tô nervosa, mentira. Mas obrigada pelo convite, viu? Nada, seja muito bem-vinda, Fabi. Pessoal, a Fabi é doutora, né? Então, antes de ser Fabiana Soares, já vou corrigir, é doutora Fabiana Soares. Seja bem-vinda. Ela é literalmente doutora, mestre, doutora, enfim. Ela tá aí no mundo acadêmico, dentro da fisioterapia. Para vocês terem noção, ela é da 5ª turma? Terceira Turma de fisioterapia da Universidade Federal de Uberlândia. Ou seja, já tá o quê? Na 30ª já, né? Não gosto de falar muito isso, não, porque isso revela a minha idade. Não, tá tudo bem. É igual o vinho. Só pode vinagrar. Enfim, ela é minha veterana. Eu conheço ela desde a faculdade. Sou da 8ª turma. E a gente se conhece desde essa época, né, Fabi? Muito bom, né? Essa foi minha paciente no estágio. Eu fui sua paciente? Foi assim que a gente se conheceu. Você foi minha paciente no estágio. Verdade! Você tinha rompido a LCA. Eu fiz uma reconstrução de LCA, porque a regra é clara. Se você é fisioterapeuta e não fizer fisioterapia, tá errado. Você já não passa, entendeu? Porque você tem que sentir a dor que o paciente sente. Então, começa por aí. E ela, nossa, eu tinha até esquecido disso. Eu te atendi no estágio da física. Olha, foi top, viu? Foi uma das boas. Eu não lembro, mentira. Não, ela foi uma das boas, porque a Fabi, pensa numa pessoa que eu coloco como referência, tanto na prática baseada em evidência, mas que trabalha, assim, com ética, com técnica. E, assim, ela é uma pessoa que, para mim, é a prova de que quem tá no mundo acadêmico pode se transformar um empreendedor se quiser. Tá? E, claro, se tiver oportunidade e estímulo. Mas isso é papo para outro vídeo, né? Senão a gente fica 1 hora aqui. Fabi, eu quero que você me apresente um pouco mais, para eu te conhecer um pouco mais. Mas também que você apresente para o pessoal. Quem diabos é a Fabiana Soares? Conta pra gente. Engraçado, porque quando a gente pergunta, né, quem é a Fabiana Soares, geralmente a gente sempre pensa no desenvolvimento profissional e tudo, mas antes disso vem uma pessoa, né? E aí, quando eu me pego pensando, quem é a Fabiana Soares? É uma mulher que adora mudanças. Eu adoro coisas novas, adoro, sou apaixonada por coisas novas. E uma mulher que se tornou mãe, que não tinha isso nos planos, mas se tornou uma outra pessoa depois que se tornou mãe. Se descobriu uma pessoa extremamente resiliente, uma pessoa forte. Sou fisioterapeuta, sou esposa. Meu esposo passou por um problema de saúde recentemente. Eu também me redescobri como uma pessoa resiliente depois disso. Inclusive, beijo, Thiago. Beijo, Mário. Sou esposa, sou uma mulher que adoro a minha própria companhia. E sou fisioterapeuta, sou mestre e doutora em ciências da saúde. Trilhei todo o meu caminho em prol da docência até um ponto em que eu me redescobri como profissional e resolvi seguir a área do empreendedorismo, mas tudo isso consta numa coisa que eu trago para a minha vida, que é em relação à evolução. Se tem uma coisa que eu considero que a gente... o sentido da vida para mim é evoluir. Acho que é por isso que eu gosto de tantas coisas novas. E essa questão de mudar um pouco da área acadêmica para o empreendedorismo veio a partir de uma evolução em relação a me conhecer como pessoa, me reconhecer enquanto estrutura de família e recalcular rota a partir de coisas
que eu redescobri que eu quero pra minha vida. Nossa, perfeito. Eu acho que quando a gente vem com essa pergunta, né, quem é você, né? Eu acho que você falou tudo, começa pela base que é, eu sou alguém que vai além da minha profissão. Normalmente o pessoal realmente apresenta, eu sou médico, eu sou advogado, e você é muito mais que isso, né? E nesse período de fala, você falou tantas coisas que é o que compõe quem você é hoje, que às vezes a gente só se limita numa coisa tão pequena, né? E que é muito mais. Exatamente. E até a gente conversando aqui agora, né? Você falando, eu lembrei de algumas histórias que você contava, né? Que assim, a gente realmente se conhece há muito tempo. A gente fez pós junta e era assim, era um divã dentro do carro no caminho de ida e volta, né? Mais volta do que ida, porque eu ia mais com os outros meninos, mas quando a gente para refletir nessa fala que vem um filme na minha cabeça de vários períodos que a Fabi teve apresentando literalmente a evolução dela, sabe? E onde ela tá hoje, se você não tá, eu tô orgulhosíssima de você. Você é uma das pessoas que, de todos os meus processos de consultoria e mentoria, você é uma das primeiras que eu falo sobre, né? Que consegue se superar, que ainda está se superando, mas que a cada dia cada vez que a gente se encontra, você tá num período diferente, sabe? Mas sempre para mais e nunca para menos. E se vier para menos, a gente também aprende. Engraçado que vida movimentada, a minha, né? Os badalados. Nossa Senhora. Não, mas é muito bom, é muito bom. Eu tenho certeza que você deve, né, acabar se familiarizando com isso, porque a gente tem muita coisa na vida, a gente só não para pensar, né? Porque tem muito problema, é muito BO, é muito boleto. Mas se a gente parar para filosofar aqui, a gente fica 3 horas aqui, né, Fabi? Vamos lá, por que fisioterapia? Vamos voltar lá nos primórdios de 1930, quando você escolheu... Brincadeira. Quando você escolheu fisioterapia. Por que fisioterapia? E você se arrepende? Se orgulha? Eu escolhi fisioterapia porque eu sabia que eu queria alguma coisa na área da saúde. A minha mãe trabalhava na parte de serviços gerais dentro do hospital e eu sabia que eu queria alguma coisa na área da saúde porque eu gostava de esperar ela no serviço dela. Engraçado, né? Às vezes ela me levava, eu ficava lá o tempo todo esperando ela terminar o serviço dela e eu sabia que eu queria trabalhar na área da saúde. Mas não sabia que era fisioterapia. Só que aí, fisioterapia era um curso recente na UFO. E eu fui buscar os cursos dentro da faculdade. E eu lembro direitinho, eu abri a página e aí tinha a imagem de um osso. Eu falei, é isso que eu quero. E o mais engraçado, que eu nem sabia que a fisioterapia atuava na área ortopédica, mas eu entrei na faculdade sabendo que eu queria ortopedia. E assim foi deslanchando. Não teve uma coisa assim, mas eu queria algo da saúde. E eu vi na página da UFO a divulgação do curso, que estava recente, eu vi um osso e falei, é isso que eu quero. É engraçado, né? Como é que quem gosta de ortopedia realmente gosta do osso, né? Gosta do músculo. Anatomia pura. Esse gosto pela saúde se desenvolveu dentro do hospital, né? Acompanhando a minha mãe. E hoje trabalho no hospital, mas não é a minha área de preferência. Minha área de preferência é ortopedia. É ortopedia. Na clínica, né? Na clínica. Na clínica. É outra atenção, né? Bom, então vamos lá. Desse processo todo, né? Quem é a Fabiana? Escolheu ser fisioterapeuta. Você falou que você é mestre, você falou que você é doutora. Por que você não está na área acadêmica? Porque a gente tem essa divisão, né? Não, eu vou ser doutora, eu vou entrar e mergulhar na área acadêmica, porque eu vou ganhar muito dinheiro, vou fazer doutorado, que eu vou ter esse retorno. Me explica. Hoje, a Fabi, ela tem uma clínica, né, em Araguari, Minas Gerais, e já tem 1 ano e meio, né, Fabi? 1 ano e meio de clínica. Potencial Físio é o nome da clínica. E hoje ela empreende, né? Ela também vive com esse modelo do hospital que ela trabalha hoje, tem aquela raiz acadêmica, mas por que empreender? O que aconteceu? Bom, eu também sempre quis ser professora. Eu sempre tive isso dentro de mim, desde que eu era criança. E aí, na faculdade, eu descobri que uma das áreas da fisioterapia, a área acadêmica também era uma possibilidade. E daí eu comecei a fazer iniciação científica, desenvolvi o meu TCC, e aí assim que acabou a graduação, já entrei no meu mestrado, gostei, e tinha em mente seguir a docência dentro da área da fisioterapia. Então, terminei o meu mestrado em um tempo mínimo, já ingressei no doutorado,
E assim que eu terminei o doutorado, na verdade, antes de concluir, eu já entrei como professora substituta na UFO, porque era o que eu tinha em mente, seguir a área acadêmica. Só que veio pandemia, veio gestação, veio a minha filha, tudo mudou. Tudo mudou. Porque para ficar na área acadêmica, você tem que ter uma dedicação em relação à quantidade de produção, em relação às atividades que são desenvolvidas dentro do ambiente acadêmico. E aí você acaba tendo que abdicar de muitas coisas. E uma das coisas que você acaba abdicando é momentos. Convívios com momentos sociais mesmo. E aí a minha filha tinha acabado de nascer e eu estava como professora substituta, finalizando minha especialização, finalizando o meu doutorado e ainda atuando na área clínica. Fazendo o dia ter 48 horas, né? De 24 para 48, que é a especialidade dela, não contou. Porque quando eu entrei no mestrado, eu falei, bom, eu quero seguir a área acadêmica, mas eu preciso ter experiência da parte clínica. Então, eu estava conciliando o mestrado com um atendimento clínico. Assim eu fiz também no doutorado, e aí estava fazendo especialização, doutorado, prestei um processo seletivo na UFO, fui convocada como professora substituta, e aí veio a minha gestação também. Foram várias coisas juntos. Só que nesse momento em que eu estava como professora na UFO, professora substituta, eu entendi que eu estava. Agora eu era mãe e que para continuar com o desempenho e dentro da área acadêmica eu teria que abdicar de umas coisas, que era tempo com família. E era uma coisa que eu não estava disposta a fazer. E aí então eu comecei a recalcular as minhas rotas, porque eu não queria abdicar de tempo com a minha filha. E eu comecei a ver que eu precisava, então, fazer outros movimentos. E uma coisa que não falam pra gente na faculdade também, nem no mestrado, nem no doutorado, que tem a questão da remuneração, que influencia muito mais. Entre fazer um mestrado e um doutorado e passar no concurso, o buraco é muito mais embaixo, né? É uma concorrência altíssima e você tem que manter um nível de produção ali sempre alto. E isso foi me pesando muito em relação às escolhas que eu iria ter para minha vida agora com uma criança em casa e num momento de pandemia em que meu esposo ficou desempregado, a gente estava revendo, recalculando rotas por conta da questão financeira, e aí eu tive que buscar uma outra alternativa. E a minha outra alternativa foi seguir a área de atendimento clínico. Então, nesse momento eu já estava atuando dentro de uma clínica, mas eu optei por partir para um outro ambiente e desenvolver e construir a minha própria clínica em uma outra cidade. Eu até brinco, né? Foi um outro filho que nasceu. Nossa. Um outro nascimento. Realmente Criar uma empresa é um nascimento de um novo filho. Então eu resolvi passar, porque dentro da clínica em que eu estava, eu encontrei algumas dificuldades e algumas barreiras. E aí eu sempre ficava refletindo o porquê dessas barreiras, o porquê. Será que se eu for para outro ambiente e construir isso a partir do meu próprio esforço, eu vou encontrar essas mesmas barreiras? E aí eu resolvi criar algo meu mesmo, que foi quando surgiu a ideia de ir para a clínica. Eu lembro também que a gente conversando, inclusive foi até uma situação que passou comigo. Eu tava num bar aí, num bar famoso, que eu não vou fazer propaganda porque ninguém tá me pagando, né? Mas eu tava no bar sentada assim, naquelas mesas estilo lounge mesmo, estilo pub, igual tem nos Estados Unidos, tinha nesse bar ali. E eu tava sentada lá, porque eu tava sozinha, eu gostava de pegar algum guardanapo e desenhar os meus planos. Tava bem assim que eu tinha acabado de formar, dentro dos 6 primeiros meses, né, pós-formatura. E aí eu desenhando, escrevendo, eu escrevi mestrado, que era uma coisa que eu sempre quis fazer, né? E aí um rapaz do lado, eu tomando meu refil de chá, literalmente era meu refil de chá, era muito bom. O rapaz pegou e falou assim, olha, desculpa me interromper, né, mas eu vi que você escreveu mestrado, você tá pensando em fazer? Eu falei, não, tô pensando, na verdade é uma coisa que eu sempre quis fazer, mas primeiro eu quero pegar a experiência e depois eu tenho planos de entrar no mestrado. Ele falou, olha, eu fiz, mas só entra no mestrado, só entra na carreira acadêmica, no doutorado, se você tiver uma previsibilidade financeira a mais, de ganho, de adicionar.
Por quê? Na grande maioria das vezes, infelizmente, não é em todos, né? Mas no Brasil ainda tem um pouco dessa cultura, né? De você ainda não ter uma valorização em espécie, em dinheiro, né? Dos títulos que você vai desenvolvendo no decorrer da sua carreira. E eu lembro que a gente conversou muito disso, né? Que a gente acaba se decepcionando em ter anos e anos de estudo, são o quê? Pelo menos uns 6 anos, né? Pós. Então, são 5 anos de graduação, mais 6 anos de pós. Sem contar a especialização à parte, né? Lato sensu, né? Aí você faz o stricto sensu e de repente você vê ganhando exatamente a mesma coisa, né? Ou menos. Ou menos. E é pior ainda, né? Porque você vai desenvolvendo o título. E eu acho que vocês vão ver que a ideia desse podcast mesmo e dessas entrevistas é sair um pouquinho, não é só contar a história, mas é fazer a gente raciocinar em cima desses modelos que a gente tem da cultura da fisioterapia, dos modelos de trabalho e o quanto a gente consegue encontrar oportunidade no empreendedorismo. Porque através dele, igual a Fabi entrando agora, que ela consegue colocar valor no trabalho porque ela sabe que ela é doutora, ela sabe que ela é mestre, ela sabe que ela tem especialização e ela pode cobrar o valor que ela quiser. Não é uma instituição, não é uma outra empresa privada e alguém que vai contratar ela e que vai determinar o valor que ela merece ganhar. É ela quem vai determinar. Então, eu acho interessante a gente falar sobre isso. Porque você é a prova viva, né? Claro que estamos, né, ainda numa caminhada longa, mas o rumo já é melhor que antes, né? Em muitos cenários. Fabi, e aí vamos lá. Entrando nessas questões, né, da gente tentar ter um senso crítico, a gente não pode deixar de falar que dentro da fisioterapia, sendo antes, né, de profissionais, somos seres humanos, então nós temos características que socialmente vão receber interferências externas e internas, né, seja da gente, seja das outras pessoas. Frente a esse cenário, você é uma mulher, né, num curso que predominantemente é de mulheres, com grandes referências de homens dentro dessa área, né? Eu, particularmente, não sei você, né, se você concorda, mas eu vejo muitos homens aparecendo, fisioterapeutas, né? Como referência, como imagem, né? Onde a maioria é mulher ainda. E você, como mulher empresária, mãe, esposa, negra, o que você encarou de dificuldade nesse processo, nesse complexo de ser quem você é? Dessas características. Tá com tempo? A gente corta, ou então... Gente, ó, vai lavando louça e vamos conversando. Vambora, eu quero mais. Vamos por parte. Joga no ventilador. Vamos por parte, né? Essa questão que você falou sobre o doutorado, eu venho do contexto familiar em que a minha família tem uma estrutura... uma família pobre com contexto familiar difícil. Passei por várias dificuldades desde criança. Né? Uma família desestruturada. Perdi meu pai cedo. A minha mãe teve que criar 3 filhos sozinha. E é um contexto assim bem pesado. Para você ter noção da minha família, principalmente por parte de mãe, nós somos os únicos filhos que têm ensino superior. Os únicos da família que tem ensino superior. E da minha casa, eu sou a única que tem mestrado e doutorado e estudou em universidade federal. Então, eu tenho um orgulho imenso do caminho que eu trilhei até aqui, considerando... Não chora, viu? Né? Considerando toda a história de vida. Considerando toda a história de vida e toda a dificuldade que a gente passou até aqui. Só que esse reconhecimento tem que partir da gente, só que às vezes a gente tem uma necessidade de pessoas de fora também reconhecer isso. E isso é pesado quando você vê que você passou por tudo aquilo e fez mestrado e doutorado sem bolsa. Passou por trancos e barrancos. Eu vivia na graduação, me sustentava um mês inteiro com R$25. Não sei como é que isso acontecia. Fazia milagres com me sustentava com R$25 e fiz mestrado e doutorado sem bolsa. E como eu conciliava clínica com mestrado e doutorado, parte do meu tempo eu estava na clínica, então eu recebia pouco também por conta disso. E em algum momento eu pensava, poxa, fazendo mestrado e doutorado, eu tenho que ter um reconhecimento financeiro e um reconhecimento por parte do esforço que eu fiz até aqui.
De toda a sua Em trajetória, algum né? ponto, chegou um certo ponto que eu entendi que que esse reconhecimento tinha que partir de mim, não dos outros. Porque Exato. não veio dos outros. Não veio. Esse reconhecimento não Não vem veio e dos não vai outros. vir, né? E o reconhecimento financeiro foi o que trouxe o maior impacto, que me fez falar assim, cara, eu tenho que recalcular a rota mesmo, porque o negócio não tá legal. Você comentou em relação à questão da área ortopédica, na área da fisioterapia, aliás, a fisioterapia ela é composta em maioria por mulheres, Uhum. só que a área que eu escolhi é composta em maioria por homens, Ah. que é a Esportivo, ortopedia. ortop. Que é a ortopedia. Uhum. E aí, poucas pessoas comentam sobre isso, até porque os homens não vão comentar sobre isso, porque eles não vivem isso. Mas na área da ortopedia existe o machismo velado. É. Existe o machismo velado. Uhum. E aí, a gente que está enquanto mulher nessa área sente, mas pouco é falado. Uhum. E eu senti muito. E aí, enquanto mulher em uma área e que está em uma área que existe um machismo velado, enquanto mulher negra que tem ainda uma estrutura familiar ruim, mas ainda assim conseguiu se formar na Universidade Federal, ter mestrado, ter doutorado, conciliar isso com clínica, eu esperava algo Esse a retorno, mais. né? Esse retorno. Reconhecimento no mínimo, né? Um retorno financeiro e um reconhecimento que não veio. E aí eu fiquei por muito tempo batendo cabeça. O porquê? O que está acontecendo? O que está de errado? Será que eu não estou focando nas coisas certas? Porque eu tenho essa questão de abraçar várias oportunidades, enfim. E se culpar, né? E me culpar por abraçar várias oportunidades, mas porque eu não tive uma estrutura familiar e não tive um apoio para eu me manter, sabe? Tô aprendendo na lida, né? Foi. E aí foi me desenvolvendo na raça. Então, eu tenho por característica cada oportunidade eu abraçar, cada oportunidade que surge eu abraçar, muito por conta de esse contexto difícil que eu trago da minha vida, sabe? Uhum. E aí cada oportunidade que surge é uma oportunidade para melhorar uma condição ruim que eu já vivi. Uhum. Então, e aí eu sempre falava, a oportunidade foi surgindo, eu fui abraçando, mas será que eu não tô focando? O que tá acontecendo? Por que o reconhecimento não tá vindo? Por que o retorno financeiro não tá vindo? Existe algo errado, mas eu fui parar para analisar. Tem um machismo velado que não é comentado, isso não é discutido. Uhum. Eu nunca vou me esquecer de um episódio em que eu estava na clínica, trabalhando. E aí eu estava na recepção, aguardando meu paciente chegar. E estávamos eu e um outro fisioterapeuta. Chegou uma paciente e ela chegou em mim, se referiu a mim enquanto recepcionista. E estávamos os dois na recepção. Por que ela se referiu a mim enquanto recepcionista e não a ele, ou perguntou quem era recepcionista? E não que a recepcionista não faça um trabalho honesto e tal, não estou diminuindo o serviço dela, mas ela se referiu a mim como recepcionista e não a ele. É quase como se essas profissões tivessem rosto. Né? Exatamente. E aí teve um outro episódio que tinha um inseto na clínica e a paciente estava sendo atendida pelo fisioterapeuta e aí ela não comentou com o fisioterapeuta sobre o inseto. Ela chegou a mim e falou, tem um inseto ali, você pode limpar? E aí me veio na questão. Né? Exatamente. Aí me veio na mente. Ela tá me referindo isso a mim porque eu sou mulher, porque ela tá achando que porque eu sou negra, eu sou empregada da clínica. Tem que limpar. E eu tenho que limpar, mas ela estava sendo atendida pelo fisioterapeuta, homem. Ela poderia ter comentado isso com ele e não comigo. Que era o principal vínculo dela. Exatamente, lá, né? Mas ela foi me procurar para me falar isso para mim, pedir para eu fazer a limpeza da clínica, entendeu? Então, essas coisas começaram a pegar muito para mim. Principalmente com cliente classe A, né? Exatamente. É um público ali de classe A e B. E aí, comecei a buscar, então, comecei a me fazer perguntas do porquê que isso está acontecendo. Comecei até a me vestir melhor, para tentar meio que mudar essa visão, porque, querendo ou não, a imagem conta muito, né? E aí, comecei a me vestir melhor, para tentar mudar um pouco essa visão.
E aí teve um outro episódio que uma mulher chegou na clínica também, e aí a partir do momento em que eu comecei a me vestir melhor e tal, ela perguntou se eu era médica. Olha só. E então isso conta muito também. Mas esses 2 primeiros episódios foi o que mais me pegou por estar em um ambiente, numa área que tem um machismo velado, e essa questão de eu ser negra, querendo ou não, constar também. Porque, Carol, não é mimimi. E só entende quem passa por isso. Enquanto tem gente morrendo, não é mimimi. Mas assim, tem gente que morre por isso. São atitudes que para algumas pessoas não é nada, mas para quem tá ali entendeu? Passa batido por quem é branco, por exemplo, mas para quem é negro não passa batido, fere em algum momento. Teve um outro episódio em que e nesse episódio foi o que mais me chocou e eu chorei, inclusive. Foi um episódio em que eu usava produtos químicos no meu cabelo para manter ele alisado e tudo. E aí eu tinha acabado de fazer escova no meu cabelo e a mulher foi fazer um elogio e acabou piorando a situação. O que ela falou? Ela falou assim pra mim: Nossa, você tá com cabelo bonito, hein? Aí eu falei, agradeci pelo elogio, falei, muito obrigada. Ela falou, mas cuidado, você tá usando muito formol no seu cabelo e ele tá ficando fino. E era uma mulher que fala muito alto, a clínica tava cheia de pacientes e tudo. Foi desnecessário o comentário dela. Ela fez um elogio, mas foi desnecessário o comentário dela. E aí, quem é branco com cabelo liso não usa produto químico. E o comentário partiu de uma mulher loira, dos olhos verdes, com cabelo liso. Querendo ou não, isso fere um pouco, porque ela me elogiou, mas ao mesmo tempo ela falou: o seu cabelo tá ruim, tá ficando fino, entendeu? Decide, né? Ou é um ou é outro. E aí, inclusive, a pessoa que estava atendendo ela percebeu o meu descontentamento e mudou na hora de assunto. Só que isso me tocou num lugar, sabe? Por questão de ela ter me exposto para todo mundo da clínica falando alto e falando que eu estava usando formol no cabelo. E aí eu cheguei em casa, até comentei com meu esposo, chorei muito e tal. E isso foi um dos motivos por eu ter optado a entrar na transição. Que bom que você citou isso, e eu quero que, se você se sentir à vontade, né? Que é aquela questão, eu não posso, por mais que a gente tenta estudar, a gente tenta se colocar no lugar e fazer o nosso papel, eu não tô no meu lugar de fala, você está. Se você se sentir à vontade, com relação, por exemplo, a essa transição que você teve agora, né? Porque você vai ver, é um papo de fisioterapia, mas a gente tá falando de fisioterapeutas que são pessoas por trás da profissão, certo? Então tem isso também. Porque eu sei que tem pessoas negras, né, com cabelo afrodescendente que não são contratadas porque não são esteticamente apresentadas ou, né, apresentáveis, ou que o pessoal aceita, principalmente nos níveis A e B, né, da classe que vai ser atendida, por conta disso. Então, eu queria que você falasse, se você se sentisse à vontade, com relação à transição, porque você comentou que estava usando mais com cabelo preso, né? Então, você fez a transição, seu cabelo, particularmente falando, é lindo, né? Até minha noiva tem cabelo enroladinho também, mas ambas usam cabelo mais preso. Tanto porque dá trabalho, né, gente? Por mais que hoje tá melhorando um pouquinho essa questão de recurso, né, para poder tratar o cabelo e ficar mais bonito do que já é, mas me conta mais sobre como está sendo essa transição no âmbito profissional. O que acontece? Isso vem de uma aceitação. É um processo de aceitação de você consigo mesmo. Porque a gente vem de uma geração em que isso não era bonito esteticamente. Ter cachos não era esteticamente bonito e não era aceitado. E tinha-se vários recursos para não se manter cachos. Agora, a gente vem agora numa onda de... muito se discute sobre isso, muito se fala sobre isso, numa onda de aceitação. Mas na minha adolescência, isso não era assim, isso não era realidade. Né? Não era realidade. Marca uma vida toda. E querendo ou não, ali na minha fase de construção, de entendimento de caráter, essas coisas, bem naquela fase de construção de identidade pessoal, na verdade, foi uma fase em que isso não era aceita. Então, querendo ou não, na minha construção de identidade, não é bonito.
porque é da fase que eu venho. Então, a gente tem que tem que reconstruir tudo isso. Então, a gente tem que se identificar novamente em relação a Como isso. se fosse resetar, né? Tudo que você como se fosse aprendeu. resetar. E resetar autoaceitação, mas resetar também o que a gente tinha de informação de beleza até então. E aí é um processo muito difícil, porque a transição, quem já fez transição sabe, não é fácil passar por uma transição porque não é bonito. E aí, quando você se vê com o cabelo cacheado e retira todo o produto químico, eu falei, eu não sabia como era o meu cabelo, porque eu usava produto químico desde os meus 8 anos de idade, eu não sabia como que era o meu cabelo. Quando eu vi o meu cabelo cacheado, foi uma outra descoberta. Só que eu ainda estou trabalhando nesse processo de aceitação. E ainda tenho muito em mim o que as pessoas da minha geração que entende que o cabelo liso era o que era aceito, como essas pessoas ainda me veem. Porque quem tem cabelo cacheado sabe que os cuidados não são fáceis. Mas quem tem o cabelo liso, às vezes, não entende sobre isso. O que mais me pega é, eu busco um posicionamento por ser mulher negra, por ser uma mulher numa área que é predominante de homens. Então, essa questão de estética conta porque a gente busca um posicionamento no mercado. Então, essa questão de estética consta. E aí eu fico me pensando se essas pessoas que são da minha geração e se tem esse conceito que é o meu público são pessoas mais velhas que eu, principalmente. Que é para quem eu vendo o meu serviço, que é a fisioterapia. Só que o meu público, que tem em mente essa mesma questão de que cacheado não era aceito esteticamente, será que esse meu público também passou por essa reconstrução? Da mesma forma que eu passei? Mas assim, eu passei por essa reconstrução porque eu vivo isso. E quem não vive isso? Eu vivo isso na pele. Quem não vive isso na pele, entendeu? E aí, então, eu sempre fico pensando que eu estou buscando um posicionamento. A questão visual conta muito. O que essas pessoas pensam em relação a isso. E aí, eu trago um cabelo muito mais preso. Tem uma questão por trás disso, porque em todas as minhas buscas em relação à informação de posicionamento, identidade visual, cabelo preso também traz mais seriedade. Eu até acho que com cabelo solto eu fico com cara de menina. Eu com dor da bicha? E ela, na verdade, ela quer, ó. Também contribui muito para que eu pareça ser mais nova. Ninguém... Mesmo sabendo que eu sou da terceira turma, ninguém chuta minha idade. É um pouquinho menos, é 39. Aí ano que vem é 39 também, e o próximo também é 39. Não, e é engraçado você citar uma questão que muita gente acha que não existe, né? Que é essa questão do machismo velado. E todo mundo já tá tão acostumado que já aceita. Como, por exemplo, estava outro dia contando para ela, em uma situação que um próprio professor, dando aula, né, de uma técnica de manipulação, de mobilização, que você mexe, você precisa ter uma certa firmeza, que às vezes a técnica ajuda muito, mas você precisa ter uma certa forcinha, né, mínima. Tinha uma das alunas lá que era mais magrinha, né? Com um porte físico que você não dá muito, né? Que o pessoal já fala, essa aí é fraca, né? Como se tivesse necessariamente envolvido com isso, né? O professor, dando a aula dessas técnicas, falou para essa moça que ela não daria conta de fazer por conta da estrutura física dela. Então, assim, você já começa a ter uma certa seletividade, porque se uma pessoa dessas é responsável por contratação de outras pessoas, ele não vai escolher mulher, ele vai escolher homem. E é muito complicado isso, né? É uma questão que eu acho que a gente precisa começar a pensar e falar sobre isso, porque tá na realidade, isso pesa e pode chegar a interferir a sua vida, ou a vida de uma filha sua, ou a vida de um parente seu, e que vai chegar ao ponto de prejudicar alguém, né? Antes mesmo de você chegar, dar a oportunidade da pessoa mostrar a capacidade. Em uma situação que você até mesmo estava falando, eu lembrei. Você tem muito preconceito também de pessoas que vendem comercialmente o Pilates. Porque é uma coisa importante de se falar, você sendo fisioterapeuta, você não vende o Pilates. Você vende fisioterapia. Se você atende no Pilates, você atende uma consulta fisioterapêutica coletiva. A diferença é que predomina o método Pilates. E tem pessoas que vão lá e aplicam somente o método e trabalham como se fosse numa linha, né, de prevenção, né?
de qualidade de vida e tudo mais, mas você também pode tratar como uma reabilitação que comumente a gente acaba chamando de pilates clínico. E as pessoas, a própria população, seus próprios clientes têm preconceito com quem vende pilates. E dentro da fisioterapia também tem. Um exemplo disso é no começo da minha carreira, eu estava reabilitando uma pessoa que vários clientes meus falaram na época que eles melhoraram muito mais dentro do Pilates, né, que na verdade era fisioterapia, a diferença que eu fazia no que eles precisavam, do que na própria fisioterapia propriamente dita, vendida como fisioterapia. E uma dessas pessoas, né, que atendia na fisioterapia e eu no Pilates, era homem. Nós pegamos um paciente em comum. Ele ia 1 ou 2 vezes, né, na fisioterapia, e ele ia na fisioterapia comigo através do método Pilates. Uhum. E aí, teve uma vez que esse paciente estava conversando com nós dois, e toda vez que ele perguntava sobre questões técnicas, ele se direcionava ao homem. Ele se direcionava ao fisioterapeuta homem, e ele não sabia responder. Eu via que ele estava ficando sem graça. Aí eu brinquei, eu falei, pergunta pra mim, quem tá te reabilitando agora sou eu. Pode mandar que eu respondo. E ele perguntando, e eu conseguia responder ele. No final, essa pessoa falou, cara, que bom que você respondeu, que eu não estava fazendo ideia do que ele estava falando. Assunto de técnica de fisioterapia. 2 homens falando entre si, esquece a mulher de lado. Então, são assuntos que a gente precisa falar. E que talvez você não tenha consciência disso ainda. E tá tudo bem, tá tudo certo. Mas, começa a refletir. Começa a observar. Uma outra situação, para finalizar esse tema e a gente passar para o próximo. Eu trabalhava com uma moça, ela contratou eu mais uma pessoa, e ela estava saindo de um lugar, né, de aluguel, que estava caindo o teto de gesso, né? E ele estava caindo por uma obra no andar de cima, que era uma escola de idiomas, né? E caiu esse teto, quase caiu em cima de um paciente. E aí ela foi tentar entrar em contato com o dono do local. E aí tinha o dono da escola de idiomas, tinha essa moça responsável pela empresa que foi lesada, né? Porque quase caiu em cima da cabeça dela, o teto, e em cima do paciente. E o dono da empresa, o dono do local, né, que locava o local, não conversou com ela, que era a principal afetada. Só conversou com o dono da escola de idiomas responsável pela obra que ocasionou a queda do teto. Eu estava lá e a gente já conversava muito sobre isso, né? Ela veio de uma família estruturalmente patriarcal, machista, e ela não percebia essas coisas. E aí, na hora, eu fiquei tão irritada que eu falei assim pro moço, falei, olha, a afetada foi ela, você pode perguntar para ela, não para ele. Ele não estava aqui, é com ela que o senhor tem que conversar. Ele riu. Eu falei, eu tô falando sério, não tô brincando. Foi ela que foi afetada. Ele começou a conversar com ela depois daí. Depois, no final, que resolveu toda a situação, foi nesse momento que ela pegou e falou assim, Carol, eu não tinha percebido, mas você tem razão. Então, por mais a gente tá mergulhado nesse cenário. Se você abrir o olho e começar a observar mais, você vai encontrar. Você vai conseguir enxergar. Então, começa a observar, porque às vezes você está sendo afetada por isso. Só para concluir, fazer uma pontuação, é porque assim, às vezes o pessoal considera muito como militância, sabe? Ah, é. Mas uma questão que eu gostaria de refletir, e para possivelmente algumas pessoas que estão na área da graduação, que esse vídeo chegue até vocês para vocês terem noção um pouco da realidade Desde o começo. que vocês vão encontrar. Isso é natural. Mas vamos só refletir. Se o curso de fisioterapia, que é composto principalmente por mulher, por que na ortopedia, a ortopedia é composta em maioria, e isso quando eu falo não é só de clínica, cursos. Pessoas que dão cursos na área de ortopedia. Por que é composto em maioria por homens? Se o curso de fisioterapia é composto em maioria por mulher, por que tanto na área clínica quanto em relação a cursos, por que os homens predominam isso? Quando a gente vê eventos científicos, o que a gente consegue perceber é que a maioria dos eventos científicos são compostos por homens e não por mulheres. Os homens são convidados e não as mulheres. E quando a gente olha para a área acadêmica, em maioria também é composta por mulher, mas por que os homens estão comercialmente mais presentes? Exatamente. Né? Por que eles participam mais desses eventos científicos? Por que nas clínicas, na sua cidade, observa aqui em Uberlândia, as maiores clínicas de fisioterapia em Uberlândia, quantas fisioterapeutas, quantas
fisioterapeutas estão presentes dentro dessa clínica? Mulher. Quantas são as fisioterapeutas mulher e quantos são os homens? A conta não fecha. Vamos parar. Não fecha. Não fecha. E quanto tem evento científico ou referências na área da fisioterapia ortopédica, quantos são homens e quantos são mulheres? Ixi. Então não é militância, é uma coisa que é fato. Eu convido você a fazer uma pesquisa rápida no Google. Quando a gente estava conversando para fazer essa reunião, né, essa entrevista, a gente já conversava sobre, e eu mandei uma pesquisa para ela, todos os cursos de pós, né, os cursos até mesmo de aprimoramento, você encontrava uma ou duas mulheres. Hoje eu vi até algumas que tá batendo meio a meio, tá começando a melhorar. Mas a maioria ainda é predominante com corpo docente masculino, só de homens. Então, faça essa pergunta no Google. Não sou eu que estou falando, é o Google. Então, dá uma olhada, pesquisa. Pergunta para os seus amigos, para os seus colegas, para as pessoas que estão próximas de você, para elas darem referências. A maioria ainda vai dar nomes de homens. Então, é uma pergunta que a gente precisa se fazer. E por que nossa classe, que já é extremamente desunida, pelo menos não tenta se unir nessa questão entre mulheres também. Não é questão de deixar o homem de lado, porque tem tanta capacidade quanto, mas é tentar sobressair para os dois ficarem iguais. Vamos tentar trazer aquela mulher, chega de competitividade feminina, meu irmão. Vamos trazer a nossa amiga aqui, ó. Ou a pessoa ali do lado não é tua concorrente. Paciente é do universo. Uma vez eu aprendi sobre isso e eu levo para minha vida inteira. Ele escolhe o profissional que ele quiser, que ele se sente confortável. Pode ter o mesmo valor, pode ter o mesmo espaço, mas ele vai para a pessoa que ele sente confiança. Então não existe a concorrência. Agregue valor no seu negócio e corra atrás dos seus clientes, que eles vão gostar do seu perfil e eles vão fidelizar com você. Aí, a partir disso, eu também quero deixar um outro ponto. Depois você edita. Vamos. Mas quero deixar um outro ponto. Joga no ventilador, eu gosto assim. Se a área da fisioterapia é composta em maioria por mulher, mas a área de ortopedia é composta em maioria por homem, por que o Pilates é composto em maioria por mulher? Já parou pra pensar? Porque a maioria acha que é feminino, né? Exatamente. Que homem não faz. Não é. E por que a maioria das clínicas são geridas por homens e não por mulher? E aí a gente precisa falar sobre isso, gente, também por outra questão. Quando você analisa o empreendedorismo, você analisa o macroambiente também. O macroambiente é aquele ambiente que você está inserido. É governamental, é social, é a cidade, o bairro. Isso afeta a sua empresa. Então, você precisa tentar reconhecer esses cenários, porque isso vai afetar a tua empresa também. Um exemplo disso é homens que atendem, por exemplo, na saúde da mulher. Que as mulheres não gostam de ser atendidas por homens. Por quê? Ou ginecologista homem, ou até mesmo homem dentro do Pilates. Várias vezes, várias pacientes falaram para mim, eu fui atendida por homem, eu não gosto dentro do Pilates. Então isso precisa ser desconstruído, a gente precisa começar a pensar sobre isso. E quando você é empreendedor, a gente vê, desde o começo, mulheres sendo muito estimuladas para o cuidado na família, para serem mães, você recebe uma boneca, dá comida, coloca para dormir. Geralmente, até os brinquedos dos homens são mais legais, eu achava, né? Você pega um carrinho, você pega uma ferramenta, você pega um esporte. Então, o desenvolvimento físico do homem desde o começo é assim. E aí você começa a ver essas diferenças de predominância de homens e mulheres em determinadas profissões. Por exemplo, você falou que foi confundida com uma recepcionista, porque raramente você encontra homens recepcionistas. Geralmente são mulheres. Na limpeza, a mesma coisa. Homem na engenharia, homem na tecnologia. Então a gente acaba inserindo essas duas pessoas, né, nesses papéis diferentes. Então é quase como se você estimulasse desde o começo. Então a gente precisa refletir sobre isso. Tá? Então, para você pensar, tente refletir em relação às clínicas de ortopedia na sua cidade. Tendo essas clínicas como referência, qual que é a quantidade de fisioterapeutas mulher que trabalha nessa clínica e qual que é a quantidade de fisioterapeutas homens que trabalham nessa clínica? Então, e você sabe, na verdade eu conheço muitas mulheres na ortopedia, né? Eu acho que a diferença maior é quais homens, aqui os homens fazem mais sucesso, eles se destacam mais. Mas eu encontro muitas mulheres ainda na ortopedia, viu? E a questão é que
pelo menos que eu vejo, pode ser uma questão, assim, de interpretação minha, mas as mulheres dados, que estão dentro da área da ortopedia ou estão relacionadas com Pilates ou estão pelo plano de saúde. Plano de saúde. Pelo atendimento de plano de saúde. Plano de saúde é um que é o polêmico, que é o que a gente sabe que traz pouca valorização enquanto profissional. Mas você sabe, esses dias, um adendo, né? Mas é o principal, é o que abre portas de mercado de trabalho. Pensando em convênio, na verdade, a grande maioria não consegue sair nesse modelo porque não aprende a vender. Na verdade, antes disso, não aprende a prospectar. Então, cria-se uma dependência gigantesca de receber pacientes passivamente pela operadora. E aí, você não aprende a prospectar, você não entra no marketing digital, você não tá nos canais, porque é muito mais fácil, só que, ao mesmo tempo, você é desvalorizado. Isso é um fato. Se você me perguntar, Carol, qual que é a sua opinião com relação a convênio? Sou contra. Ah, mas você não trabalha com isso? Não. Se você quer ser uma pessoa que quer tentar sair um pouco do convênio e aumentar a quantidade de pacientes particulares e quer aprender esse processo, fala comigo. Agora, se você quer desenvolver essa questão da operadora, eu vou te falar para sair disso. Qual que é a sua opinião? Eu acho assim que é uma primeira porta de entrada quando você sai da faculdade. Então, é fácil entrar no mercado de trabalho, é mais fácil de entrar no mercado de trabalho. Só que gasta-se muita energia e tem-se pouco retorno, porque você trabalha muito, atende muito, é um sistema. Você atende muitos pacientes para você conseguir tirar um valor mínimo, porque aquele dinheiro que chega por parte do plano de saúde ainda é dividido entre o dono do estabelecimento e quem está trabalhando ali. Então, você ganha-se pouco, atende-se muito e com uma demanda alta, você vai atender muitos pacientes, você vai ter baixa qualidade de atendimento, você vai ficar extremamente cansado, a busca por capacitação e desenvolvimento de técnicas vai cair, porque você não vai estar interessado nisso, porque independente do nível de capacitação que você tem, você sempre vai ficar ali num patamar de salário, porque não tem prospecção de progressão de cargo, que influencia ainda mais na qualidade do atendimento e aí desvaloriza o profissional. E tem muita gente que desiste da área da fisioterapia simplesmente por isso. Trabalha-se muito, ganha-se pouco, tem pouco reconhecimento, sem contar que, por conta da baixa qualidade do atendimento, muitas vezes os próprios pacientes julgam, falam mal, não valorizam. Afeta a imagem do profissional. E da própria fisioterapia, né? Perfeito, totalmente. Da própria fisioterapia. Eu acho que assim, se eu pudesse falar, quando você sai da faculdade, realmente é um emprego fácil de encontrar, né? E assim, para quem não recebia nada, receber um salário mínimo já é muita coisa. E a gente precisa reconhecer a situação de cada um, né? Que está passando dificuldade e que às vezes precisa daquele recurso imediato. Mas aí eu venho convidar vocês a pensar a longo prazo. Então, é tentar desenvolver um plano de carreira e desenvolver habilidades que vão te ajudar no futuro e a sair disso. Então, entrou no convênio, tenta fazer jus a responder pelo seu nome, mantendo a qualidade. Eu já atendi num convênio popular. Então, eu recebia R$11 por paciente, mas eu tinha o outro fisioterapeuta que atendia lá, ele colocava 6 pacientes por horário. Eu sabia que eu ia ganhar menos, mas eu colocava no máximo 3 pessoas. Eu ainda colocava pessoas que eu conseguia atender no mesmo nível de dependência. Então, por exemplo, uma pessoa que precisava muito de uma técnica mais passiva, eu não colocava 3 pacientes com técnicas passivas, né? Que precisariam da minha dedicação e da minha atenção maior. Então, a gente consegue pensar nisso. Então, vamos considerar que eu recebi em torno de R$33 por horário. Isso no ano de 2018. Depois de um tempo, eu não ganhava mal. Né? Para quem não ganhava nada, eu ganhava R$50 por noite quando eu trabalhava com freelance na época da faculdade. Então, eu comecei a ganhar um pouco melhor. Só que eu sabia que eu não queria isso pro resto da minha vida. E aí, com o tempo, eu fui correndo atrás e fazendo um planejamento que cá estou hoje e, graças a Deus, eu saí disso. Porque senão eu ia continuar. E, gente, o dinheiro perde valor. Você pode ganhar R$2.000 para sempre, mas os R$2.000 que valia ano passado não vale R$2.000 esse ano. Né? Isso é uma coisa importante de ser debatida, porque essa informação, e isso que a gente está abordando aqui, isso não vem na faculdade, não nos mostram isso. Então, quando eu saí da graduação,
e eu fui ter contato com o mercado de trabalho, foi um choque. Foi um choque muito grande, porque a gente sai com a ilusão de que a gente vai encontrar emprego fácil, que a gente já vai sair ganhando bem, e não é assim. E aí, o que se tem hoje de realidade é que, às vezes, você tenta se inserir, por exemplo, no Pilates. É mais fácil de entrar. É uma das principais formas de se inserir no mercado de trabalho. Trabalhar em hospital, principalmente privado, porque paga pouco, ou trabalhar por plano de saúde. Mas uma vez que você cai em plano de saúde, você trabalha muito, tem pouco retorno financeiro, fica cansado fisicamente, fica desmotivado a se capacitar e sair dessa situação, muito difícil sair dessa situação. E acho que a profissão e aí a profissão você começa a ficar frustrado com a profissão ela é desvalorizada e tem muita gente que deixa a fisioterapia por conta desse contexto. Exatamente. Mas são poucas as pessoas também, e não é impossível que isso aconteça, de ter contato com, por exemplo, trabalhar no hospital. Eu trabalhei no hospital privado aqui em Uberlândia. Trabalhei com Pilates também. Mas nada te limita, não é impossível que você tenha contato com essa realidade, descubra como é e como funciona e saia disso, se tornando, por exemplo, como é e como funciona e saia em prol de uma coisa maior. Isso. A mesma coisa com mestrado e doutorado. A gente acha que fazendo mestrado e doutorado a gente vai ganhar super bem. Eu saí como professora universitária, professora substituta da UFO, e fui trabalhar em uma universidade privada. Quando eu tive contato com a universidade privada, eu me desmotivei por conta de realidade de ensino, que é totalmente diferente, por conta de reconhecimento financeiro. É muito desvalorizado. A partir desse momento eu entendi. Eu, com mestrado e doutorado, eu vou conseguir ter retorno financeiro só se eu estiver numa instituição pública. Em uma instituição privada, eu não vou ter retorno financeiro. E dentro da instituição pública, para conseguir se ingressar, o buraco é muito mais embaixo. É muito difícil, muito concorrido. É muito difícil, muito concorrido. Tem pessoas que passam anos estudando para tentar um concurso e tentar se tornar um professor universitário. E dentro do ambiente privado, das universidades privadas, se você tem especialização, mestrado, doutorado, não faz diferença, vai ganhar a mesma coisa. Então, me vendo diante dessa situação, eu falei, bom, vou partir para o empreendedorismo para eu mudar essa realidade, porque isso não é uma coisa que eu quero para mim. Então, cai naquele contexto de lidar, ver aquela situação, analisar, mas também querer mudar toda essa situação e esse contexto, querer sair daquilo, né? Isso. Não, perfeito. Porque a gente precisa falar a verdade nua e crua da situação. Então, você vai falar, você pode não acreditar em nada do que a gente está falando. Só que entra num primeiro ponto, essa é a nossa experiência, essa é a nossa história, né, desde o começo da fisioterapia até agora, o que a gente convive com outras pessoas que também passam por isso. E o segundo ponto é, você vai começar a ver na prática. Então, entra até numa questão que você falou e me fez pensar, e eu acho que isso também precisa ser falado. O pessoal tem criticado muito a nova geração tem criticado muito a geração anterior. Gente, vamos dar um zoom aqui, corta pra mim. Primeiro ponto, as gerações vão estar aí. No futuro, a geração nova é que vai ser contratada por você. E aí você vai precisar aprender a lidar com ela. A geração de agora teve outros estímulos, teve outra história. E aí eu venho também convidar a geração atual a pensar o seguinte. A Fabi falou um negócio importante. Você vai sair da faculdade e você já vai pensar, pô, eu sou graduação, eu sou ensino superior, então eu mereço receber um valor X tal. Mas muitas vezes você não vai conseguir isso. E se não conseguir, corra atrás para conseguir essa valorização. Mas entenda que para você conseguir evoluir e encontrar patamares maiores, você vai precisar se abdicar de algumas coisas e vai precisar ralar um pouco. A gente não vai conquistar um lugar na janelinha do nada. Porque vai ter, eu ia até falar assim, que vai ter gente que tem um filho mimado e vai pedir para sentar na janelinha no seu lugar. Vai! Mas não é assim. Então, não queira sentar na janelinha de mão beijada, porque você não vai. Tem gente que eu conheço, que já trabalhou comigo,
que achava, nossa, se sentia esgotado trabalhando simplesmente 4 horas por dia e não era todo dia. Era de segunda a sexta e tinha vez não trabalhava todos os dias, todos os horários. Tinha vez que trabalhava 2, 3 ou 1 horário por dia. E aí, é uma geração mais nova. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, ninguém tá falando que você tem que morrer de trabalhar. Não tem que se matar de trabalhar. Não é assim. Mas você precisa reconhecer que você precisa trilhar a sua jornada. Tem que estruturar o seu alicerce e não vai ser fácil. Não vai ser assim. Infelizmente, a vida não é fácil assim que você sai da graduação. Venho te falar isso. Vai sofrer, você vai precisar passar por uns perrengues, não precisa ultrapassar igual a tal da Valentina que fala assim, ai não, você não me contratou para isso, tudo bem. Mas fazer um pouquinho a mais, entregar um pouco mais de valor, inclusive para os clientes, te ajuda a fidelizar. Entregar um pouco a mais, gente. Valorizar teu trabalho, mas também fazer muito bem feito. Então, nossa, a gente até desviou, né? É. Desviou. Mas é bom. Vamos voltar aqui, né? Porque a ideia é realmente a gente conversar sobre, falar sobre os temas e tentar apresentar, né? Então tá. Agora, pensando. Cita uma referência pra mim. E eu vou te pedir uma referência mulher. Uma fisioterapeuta mulher. Que você fala, cara, essa fisioterapeuta é foda. Eu vou falar, eu tenho 2, na verdade. Mas eu vou falar, e olha que é difícil, porque como a fisioterapia é composta em maioria, pelo menos na área ortopédica, por homem, né? Mas eu vou falar a principal, porque a gente, na época que eu tava com essa dificuldade, porque eu comecei a perceber esse machismo velado dentro da área ortopédica, me passou pela cabeça desistir. E eu tive um curso específico com essa pessoa e eu conversei com ela, pedi para ela assim no intervalo, conversei com ela, apresentei minha situação e falei, isso é natural? Eu quero o seu ponto de vista, porque você já trilhou caminhos que eu não trilhei e tá pesado para mim. E eu tô a ponto de desistir. E eu preciso saber se isso é uma realidade que tá acontecendo só comigo, por questões pessoais e características minhas, ou se isso é uma realidade que nunca foi comentado comigo. A Natália Bittencourt. Pensei nela também. E aí, Perfeito. Ela me falou assim, não desiste, porque isso só não é comentado. Mas isso existe e não é de hoje. E ela tá inserido numa área que ainda é um pouco mais complicado, porque a desportiva é predominante de homens. Aí é um fato, né? É um fato. E ela, não só em relação a fisioterapeutas, mas de atletas também, né? Porque ela tá se inserida num clube de homens, então ela tá em volta de homens. E querendo ou não, tem questão de assédio, que também não é falado, porque eu também já fui assediada, mas nem vou comentar aqui, mas já fui assediada. Mas é possível ser mudado a partir do momento em que pessoas como nós não desistem do nosso projeto. Depois que ela me falou isso, me mudou-se um pouquinho a chave. A segunda é uma pessoa que eu sigo muito, porque eu gosto muito de corrida. E ela é específica, ela é nichada. Pra mim, ela tem muito sucesso na área dela. Ela é despojada e ela fala de um tema específico, que é sobre a corrida, que é a Raquel Castanharo. Eu acho ela uma mulher assim, de extremo conhecimento, empreendedora, e ela atua em um nicho muito específico que é de corredores. E aí, às vezes, quando a gente tá empreendendo, a gente tem, às vezes, um pouco de dificuldade em relação à captação de cliente, então a gente acaba captando mais disfunções pra gente tentar aumentar o N de cliente. Só que o meu objetivo é atuar de forma específica quanto ela. E aí, ela atua na parte clínica, mas ela também atua com cursos docentes. Ela ainda está inserida nessa área de docência, mas através de cursos, sabe? E é uma corredora, tô também tentando desenvolver isso em mim, né? Que eu adoro a corrida. E é uma corredora também, então ela é uma pessoa que eu me espelho muito. Eu acho que a gente tá aqui
para falar. Porque eu, particularmente, cansei de ficar conversando só com conversinha paralela e não tentar trazer esse raciocínio para mais pessoas. Então, nem que eu traga para uma ou duas, né, Fabi? E a gente conseguir despertar um senso crítico maior, para mim eu já estou super feliz. Pra gente poder tocar um pouquinho mais. Ir além do que só viver o básico, entendeu? Só fazer o básico. Viver fazendo o básico, para mim, não me cabe mais. Então, enfim, se você pudesse, pra gente finalizar, dar uma dica, mais que uma dica, uma orientação para as pessoas que estão formando, ou pelo menos para os fisioterapeutas que estão assistindo, né, essa conversa aqui hoje. Qual que você considera extremamente importante de passar de acordo com a sua história e que você acha importante passar para essa pessoa que está assistindo a gente? Para as pessoas que estão se formando agora, porque eu acho que se tivessem me dado essa dica, seria importante. O mercado de trabalho, ele não é tão simples quanto a gente pensa. Faça estágio. Porque o estágio permite a gente ter um pouco de acesso ao conhecimento mais prático. Vai além do estágio que a gente tem dentro da faculdade, mas também nos permite ter contato com o ambiente que a gente quer se inserir. Mercado de trabalho. Com a realidade que a gente quer se inserir. E vá além, nesse estágio, aproveite de informações que vão além de atendimento. Fique de olho em informações que te deem que você recebe em relação à gestão, organização. Isso conta muito, porque a fisioterapia não é só atendimento, ela vai além disso. Como você lidar com o paciente, como você consegue lidar com questões pessoais, separar questões pessoais de questões profissionais. Uma outra coisa, não se acomode. Não se acomode com o ambiente que você está. Todo mundo tem medo do novo. Isso é fato. Todo mundo tem medo do novo e o nosso organismo ele foi feito para... Ele tende a querer poupar energia. E ir para coisas novas nos requer energia. Então, todo mundo tem medo do novo. Só que, às vezes, a gente se frustra muito com o ambiente que a gente tá, mas a gente acaba se acomodando com aquilo. E o ambiente, às vezes, pode te diminuir. E, às vezes, o problema não tá em você. Tá no ambiente que tá te diminuindo. Queira algo a mais. Não se acomode e queira algo a mais. Não só em relação a conhecimento, mas em relação a desenvolvimento pessoal também. E não fique nesses ambientes que te diminuam. Esteja ao lado de pessoas que te elevam, que te valorizam, que te reconheçam. Que às vezes você não se reconhece, se coloca para baixo porque o ambiente também não te propicia para isso. Se conheça, para que quando isso acontecer, se você tiver em um ambiente que te deixa para baixo, você consiga identificar isso e consiga sair. E consiga identificar com um ambiente tóxico, que faz mal para você. E consiga sair. E você só vai conseguir fazer isso se você se autoconhecer. Bonito, né? Eu achei. Olha, que emocionado aqui, ó. E tenha sempre em mente um propósito, porque é muito difícil caminhar. No momento você tá, vai dar certo. Em outro momento, nossa senhora, vai fechar as portas. Tá? Assim. Mas quando você tem um propósito e sabe o porquê que você tá fazendo aquilo, as dificuldades, elas começam a se tornar um pouco mais fáceis de serem encaradas. E aí, dificuldade e problema sempre vai ter. Eu nunca esqueço de uma coisa que eu escutei quando a gente estava fazendo aquele curso sobre empreendedorismo. O problema ele só vai se tornando maior. Só que quando o problema se torna maior, é um bom sinal. Significa que você está evoluindo. E a vida é uma evolução. Para mim, a gente veio na vida, o sentido da vida é você evoluir espiritualmente, mentalmente, psicologicamente, socialmente, profissionalmente, fisicamente. Então, é isso. Só que a partir do momento em que você tem um propósito e sabe por que você está fazendo aquilo, você começa a encarar esses problemas com uma maior facilidade. E aí você deixa de olhar para o problema e começa a tentar buscar soluções para o problema. E quando você se adapta ou muda a ponto de não ficar focando no problema e sim na solução do problema, você tem uma propensão a se desenvolver melhor. Nunca me esqueço. E eu perguntei para Luana assim, Luana, e eu estava fazendo esse movimento de mudar dessa área docência para empreender. E eu falei assim pra Luana, você me acha uma pessoa empreendedora? Ela falou, não te acho empreendedora. Não te acho empreendedora.
Mas ela falou assim, mas é possível que você se torne. Oh. E aí eu peguei aquilo pra mim. Porque eu realmente não me considerava uma pessoa empreendedora e nem visionária. Quer dizer que eu encontro ela todo dia, faço reuniões de 5 horas, mas a Luana fala uma coisa e ela leva até hoje. Entendi. Mas a Luana falou, não te acho empreendedora e visionária, mas você pode se tornar. A partir do momento em que ela falou isso, eu peguei isso pra mim. Eu não sou, mas eu posso me tornar. Transicionar, fazer transição de carreira, porque eu estava me desenvolvendo para docência e eu comecei a me inserir no mundo do empreendedorismo. Uhum. Então, eu fiz essa transição de carreira. Eu abri uma clínica em outra cidade. Eu mudei de cidade por conta da clínica. E num momento em que eu estava passando por um turbilhões de questões pessoais, que era problema de saúde com o meu esposo e com uma filha pequena. Então, hoje, no ponto em que eu estou, esse reconhecimento ele tem que partir de mim. E não de pessoas de fora. Tem que partir de mim. Lá do contexto de sair de uma família desestruturada para onde eu estou hoje, é uma ciclo, né? evolução gigantesca. E não tá perto de onde eu quero chegar ainda. Mas reconhecer até onde eu cheguei e reconhecer o meu mérito faz eu ter um pouco mais de energia para caminhar, porque é extremamente difícil e desgastante. Não é fácil. Uhum. Porque quando você se torna empreendedora, você trabalha 24 horas por dia. E é 24 horas porque quando você está deitada na cama, sua mente está trabalhando. Porque é um caminho muito árduo. Se você traça um objetivo, mas não traça meta até isso, você se perde no meio do caminho. E quando você reconhece cada progresso seu, você reconhece que você tá mais próximo do seu objetivo e que as metas que você está impondo, elas são alcançáveis. Uhum. E que aquilo que você está propondo, isso é possível. Porque tem muitos momentos que a gente acha que é impossível. Mas quando a gente faz esse movimento, a gente vê que é possível. Perfeito. Muito bom. Eu não vou cortar essa parte, não. Tô filosófica. Então é isso. Mais uma vez, não se esqueçam de curtir, compartilhar, ligar sininho, se inscrever no canal. Isso aí é muito importante. Obrigada, Fabi, de verdade, por você ter vindo, ter aceitado esse convite. E tem um presentinho, né? Eu tenho o meu brindezinho da Fiz Empreendedor. Gente! Agora eu me senti importante mesmo. Pra você, eu sei que é só um brindezinho, é uma lembrança, mas apesar de ser só uma lembrancinha, na minha vida você já está inserida há muito tempo. Obrigada. Né? Obrigada por abrir essa porta pra gente conversar sobre coisas que eu vivenciei e que nunca foi discutido com ninguém, apenas nas nossas conversas pessoais, mas que é importante abrir porque não é uma realidade só minha, é uma realidade geral, mas que não é discutida. Uhum. Então, obrigada por me dar a oportunidade de trazer isso aqui e principalmente nesse momento. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Inclusive, quero convidar você, se você se sentir à vontade, coloca aqui nos comentários se você já passou por alguma situação, inclusive sobre temas que você gostaria que a gente conversasse um pouco mais, que se aprofundasse. Comenta aqui, escreve sua história, eu quero ouvir você. A gente precisa ouvir mais vozes para a gente poder destacar o que precisa ser mudado, porque é só quando a gente reconhece o problema que a gente consegue trabalhar em solução. Obrigada, beijo grande e até a próxima.